Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Hoje Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro de Salmos, Salmo 66, verso 18. Diz assim: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Salmo 66 é o salmo de confiança em Deus. E uma das maneiras de nós confiar em Deus, demonstrar isso, é através da oração. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando que confiamos em Deus. Não basta apenas eu dizer, não, eu confio em Deus, mas nós não dobramos os nossos joelhos, não oramos a Deus, não falamos com Deus, não temos um tempo com Ele. Uma das maiores demonstrações de confiança em Deus é a oração. Tanto que, em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre uma certa viúva que tinha uma causa perante um juiz, e essa viúva incomodava aquele juiz sempre indo lá, pedindo, implorando e rogando. Isso fala de oração. Jesus conta esta parábola para demonstrar que aqueles que têm fé, que confiam em Deus, eles precisam estar em oração, precisam orar. Mas o versículo que lemos diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isto é, não basta apenas orar também. Nós não podemos atender a iniquidade no nosso coração. E o que significa isso? É guardar pecados, e pecados que nós sabemos que está ofendendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo. E mesmo assim, continuar orando, fazendo de conta que aquele pecado não existe. Isso é atender a iniquidade. Isso é guardar o pecado no coração e mesmo assim ter uma vida de oração. Quando nós guardamos uma espécie de pecado no coração e não confessamos, não chegamos até Deus, não pedimos para que Deus remova todo o pecado, para que Deus venha ajudar a você mudar de vida, a tirar aquele pecado que está incomodando a Deus, com certeza Deus não estará ouvindo. Mas no momento que a pessoa se arrepende daquele pecado, abandona, a Bíblia diz assim: mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Então existem vários tipos de pecado que impedem a nossa oração, principalmente mágoas no coração, rancor, ódio, imoralidade, prostituição, enfim, há uma lista gigantesca de pecados que podem impedir a nossa oração. Pecados que muitas vezes tentam que, como um carrapicho, até mesmo algo que não quer se desgrudar da nossa vida. Por isso, temos que remover. Por isso o texto diz assim: se eu atender, se eu der atenção, se eu não fizer um caso correto, ou melhor, fizer pouco caso dessa iniquidade, o Senhor não nos ouvirá. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa ouvir a nossa oração, e eu creio que Deus vai ouvir, que a mão de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Que a mão de Deus te abençoe, que seja um dia poderoso na presença dEle. Amém? Deus o abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.